Dia frio hoje, né? Estava sentado perto da porta ali, a coisa está fria, mas nós temos o calor do Senhor aqui hoje, né? Vamos orar então, para a gente começar com a nossa mensagem hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor que nessa manhã, Pai, o Seu Espírito Santo nos ajude, Pai, me use como ferramenta do Senhor para que possamos sair daqui, Pai, melhores do que entramos, que a Tua Palavra penetre na nossa mente, no nosso coração e que nós possamos colocar isso em ação na nossa vida durante todo o tempo, Pai. Obrigado mais uma vez pela Tua Palavra, Pai, que é fiel e justa. Obrigado, Pai, pelo Seu Filho Jesus. Continue nos abençoando em tudo que nós formos fazer, Pai, que o Senhor receba tudo isso para a honra e glória do Seu santo nome. E é em nome do Seu Filho amado Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Bem, irmãos, a leitura que foi feita é bem sugestiva daquilo que nós vamos falar, né? Fé. Nós vamos falar um pouco sobre fé hoje. Então nós vamos ver o que as Escrituras nos ensinam sobre fé. E a palavra fé é uma palavra pequena, né? Pequenininha. Quase que nem saiu ali no... Eu acho que até errei o tamanho da fonte. Mas foi proposital, né? A fé, ela parece uma palavra pequena. É uma palavra pequena, mas ela tem um significado enorme, principalmente para mim e para você, que somos servos do Senhor, que entregamos a nossa vida a Ele. E eu queria começar essa mensagem com uma pergunta: que tamanho é a sua fé? Será que a sua fé é desse tamanhozinho aí? Ou será que a sua fé é desse tamanhozão? Mas vamos falar então um pouco sobre essa palavra fé, que, como eu já falei, é tão pequeno, mas tem um significado enorme na nossa vida. Vamos ver alguns aspectos dessa palavra hoje. Hoje é muito fácil, né? A gente nem usa mais o tal do dicionário físico. Hoje a gente usa o celular até para isso. Se você tem dúvida de uma palavra, você pega o seu celular e fala: ok, Google, tal coisa. Vai dar o significado lá, né? E o significado de fé, vamos ver aí a definição ou significado de fé. Se você puxar depois, você pode fazer esse teste no seu celular. É até engraçado. Eu ia trazer o celular aqui, mas ele atrapalha, às vezes não funciona, né? Na hora que a gente quer, às vezes ele falha, né? Porque é interessante até aquela vozinha do Google lá que fala a definição de fé. Mas o dicionário, ou o Google, fala o seguinte de definição de fé: fé é substantivo feminino, religião. E a vozinha lá do Google fala exatamente isso que está embaixo. No catolicismo, a primeira das 3 virtudes teologais. Eu nem sei o que é isso, mas enfim. E também tem essa outra definição: sistema de crenças religiosas, religião, fé cristã. Essa é a definição que o dicionário, né, ou que o mundo dá. Mas nós não vamos falar dessa definição aí de fé, né? Nós vamos ver o que a palavra de Deus, né, a fonte verdadeira, vai falar sobre essa palavra. E nós acabamos de ler sobre isso, sobre a definição dessa palavra chamada fé. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí em Hebreus, capítulo 11, para a gente acompanhar tudo que nós vamos falar aí. Nós vamos usar mais esse texto como base. E olha o versículo 1 de Hebreus, capítulo 11. Está aí definido o que é fé. Então, como nós já lemos aqui, já ouvimos o Johnny fazer a leitura, já acompanhamos na nossa Bíblia, mas acompanha na sua aí, 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, essa é a verdadeira definição de fé.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E se a gente lê assim rapidamente, ou fala rapidamente esse versículo, ele fica até que meio vazio, né? Porque a gente não consegue nem entender muito bem. Então vamos, irmãos, analisar como Deus pede para nós, né? Analisarmos esse versículo um pouco mais profundamente. A primeira parte fala: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Certeza do que esperamos. É até meio estranho a gente pensar nisso, né? Certeza daquilo que ainda vai acontecer. Certeza daquilo que nós esperamos. Então, se a gente for pensar um pouco sobre isso, a gente até usa aquela expressão que é comum a gente usar: só por Deus mesmo, né? E realmente é verdade. Vamos trocar então um pouquinho vamos ver alguns outros significados da palavra certeza, que eu também peguei no dicionário. Confiança, crédito, firmeza, segurança, acerto. Então, o que a palavra de Deus nos fala, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, ou então a fé é a confiança daquilo que nós esperamos, é o crédito daquilo que nós esperamos, é a firmeza daquilo que nós esperamos, é a segurança daquilo que nós esperamos. E mais, prova daquilo que nós não vemos. Interessante essa definição. Prova pode ser comprovação, confirmação daquilo que nós não vemos. Isso é a definição de Deus do que é essa pequena palavra que faz tanta importância na nossa vida: fé. Certeza daquilo que nós ainda esperamos. Prova, confirmação daquilo que nós nem vemos. Interessante a gente pensar nisso. É até um pouco antilógico se a gente não tem esse Deus Todo-Poderoso. Mas a fé que nós vamos falar aqui hoje não é qualquer fé, porque existem vários tipos de fé. Você concorda comigo ou não? Mas se não concordar também não tem problema, nós vamos falar alguns exemplos aqui. Mas existem, irmãos, vários tipos de fé. Mas nós estamos falando de uma só fé aqui. Aí eu queria que você mentalizasse aí na sua mente a fé que nós vamos falar aqui hoje. Então eu vou falar uma frase aqui, nós vamos tentar repetir ela algumas vezes aqui hoje. A única fé que nos dá a condição de termos certeza daquilo que nós esperamos e prova daquilo que nós não vemos é a fé em Deus. Então, a única fé, eu falei aqui que tem vários tipos de fé, e nós vamos explicar um pouco isso, mas a única fé que nos dá condição, irmãos, de ter certeza daquilo que nós esperamos e prova daquilo que nós não vemos é a fé no Deus Todo-Poderoso. Quer ver que interessante? Quem conhece esse objeto? Acho que todo mundo, né? É uma ferradura. Acho que eu nem preciso explicar para que serve isso, né, irmãos? Assim, para que foi feito esse objeto? Para usar no cavalo lá tal. Enfim, tem pessoas que depositam a sua fé nisso. Engraçado, né? Eu precisava de uma dessas que eu queria trazer aqui como exemplo aqui da pregação, e eu perguntei para o Márcio: ô Márcio, por um acaso você não tem lá, eu sei que o Márcio tem algumas coisas antigas na casa dele, né? Márcio, por acaso você não tem lá uma ferradura que você não esteja usando, é claro? Não, porque de repente o Márcio ia pregar em algum outro lugar e ia ter o mesmo pensamento que eu, tá?
Eu estou usando aqui a ferradura. Brincadeiras à parte, irmãos, mas é sério, né? Tem pessoas que colocam a sua fé nisso. Como é que eu me chamo mesmo isso aqui? Não é bem sorte, tem outra palavra técnica aí, vamos... Amuleto, exatamente, eu tinha esquecido. É um amuleto. Então, tem gente que deposita a fé nisso. Outras depositam a sua fé nisso. É um jornal. Tem gente que não sai de casa, irmão, sem ver o tal do horóscopo. Deposita a sua fé nisso. Eu já fiz isso. Então, irmãos, existem vários tipos de fé. E em que tipo de fé nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa prova daquilo que não vemos? Coloca a fé no pé do coelho, né? Coitadinho do coelho, o que ele tem com isso, né? Enfim, mas, irmãos, talvez esses exemplos que eu usei, talvez não, com certeza está muito longe de nós, né, que somos cristãos. Mas vamos pensar, às vezes, se a gente não coloca a nossa fé em algumas coisas que eu vou falar aqui. Por exemplo, irmãos, a nossa capacidade profissional, vamos dizer assim. Talvez você seja um excelente profissional, você é bom naquilo que você faz, mas deposita a sua fé nessa capacidade que você tem. Será que você pode falar que você tem a certeza daquilo que você espera através da sua capacidade? Nós somos falhos, irmãos, nós erramos. Outra, e eu esqueci de trazer aqui o exemplo. Coloca a sua fé no dinheiro. Talvez você tenha lá uma boa quantia lá na poupança, guardado, né? Deposita a sua fé nisso. Quem lembra aí do Plano Collor? Quantas pessoas, né, depositaram a sua fé naquele valor? Talvez estava fazendo negócio, colocaram dinheiro lá na poupança, e da noite para o dia, aquilo desaparece. Com certeza, se você não passou por isso, você conhece alguém que passou por essa dificuldade. Ou então, deposita a sua fé na sua vida terrena. A palavra de Deus fala: quem é que pode acrescentar um dia mais nela? Então, irmãos, a gente pode depositar a nossa fé em várias coisas, mas eu e você que conhecemos o Senhor Todo-Poderoso, essa é a única fé que nós temos certeza de colocar a nossa esperança nela, e podemos ter a prova daquilo que nós não vemos. É a fé em Deus. Então eu queria que você gravasse na sua mente isso. A única fé que nos dá condição de ter certeza daquilo que nós esperamos e prova daquilo que nós nem vemos é a fé em Deus. Por quê? Porque só Ele é todo-poderoso. Porque só esse Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. Porque Ele é o único que não falha. Nós somos imperfeitos, nós falhamos, Deus não falha. Mas que mais que a gente pode falar de fé? Além de ser essa certeza daquilo que nós ainda esperamos, e prova daquilo que nós nem vemos. Olha o versículo 6. Enquanto você vai olhando aí, eu vou pegar uma aguinha. Versículo 6, você está lendo aí já? O que mais que fala esse versículo? Qual que é outro aspecto aqui? Diz aí: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer
que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lembrando daquele primeiro slide, daquela fezinha que eu coloquei aqui, irmão, se a sua fé é daquele tamanhozinho, você vai agradar tão pouquinho a Deus? É isso que o versículo está falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que a gente tenha uma fezona, uma fé grande. Estranho essa palavra, né? Fezona. Mas enfim, irmãos, vamos analisar um pouco desse versículo 6 aí. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E com certeza, né, irmãos, com esse frio que está fazendo, domingo, se você está aqui, você tem que ter fé nesse Deus. Senão, o que você está fazendo aqui, né? O que nós estaríamos fazendo? Está tão gostoso para ficar em casa, irmãos. Para mim, então, hoje, né, mais ainda, um motivo para ficar dormindo. Frio, cama quentinha, o único dia da semana que eu, teoricamente, teria para dormir até a hora que eu quiser acordar. Hoje tem o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1, que eu gosto muito. Mas eu tenho fé, e eu sei que você também tem fé. E que bom, irmãos, que nós estamos aqui com essa fé. Mas a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas que recompensa é essa para aqueles que o buscam? É a fé, a confiança daquilo que nós esperamos. O que eu espero? Qual que é a minha maior esperança? Qual que é a maior esperança do cristão, irmãos? Vida eterna, salvação. Essa é a recompensa para aqueles que os buscam, para aqueles que o buscam. Se você está aqui hoje de manhã, irmãos, é porque você busca isso, a recompensa que Deus quer nos dar. Está certo que tem gente que coloca também a sua fé nesse aspecto aí, naquilo que é muito comum dentro das igrejas hoje, né, que é os bens materiais e tal, né? Mas a recompensa para aqueles que buscam a Deus, que está dentro daquela fé, é a certeza daquilo que nós esperamos, que é morar com Cristo. É a prova daquilo que nós não vemos, irmãos. Agora vamos ver três pontos importantes da fé também aqui. Vamos para outro versículo, agora nós vamos para uma outra passagem. Tiago capítulo 2, versículo 14. Um pouquinho para frente aí, né? Tiago 2, 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte aí: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Um outro aspecto da fé. De que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Fé sem obras, ela é morta. É isso que a palavra está dizendo. Fé sem obras, sem ação, não é fé. Fé por fé não vale nada. A nossa fé tem que ter ação, irmãos. E vamos ver então algumas ações que nós temos que ter para que a nossa fé realmente seja aquela fé grandona do começo. A
algumas ações que devem acompanhar a nossa fé, sempre, todo dia, toda hora. Oração. Oração. Irmãos, se a gente fala que tem fé e a gente não tem a ação de orar, não vale nada. Nós estamos passando, irmãos, por situação difícil no nosso país. Na questão econômica, na questão política, na questão da saúde, na questão da segurança. Eu podia falar aqui um monte de coisa. Mas vai lá para 1 Timóteo capítulo 2. Acho que não está aqui, deixa eu ver. Não. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Agora você volta um pouquinho aí, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Deus pede: ore por aqueles que governam, ore pelas autoridades. Por que será, irmãos, que nós estamos passando por esse aperto nesse país? Sexta-feira, as coisas acontecem, são interessantes, a gente acha até às vezes que é uma coincidência, né? Mas sexta-feira, eu acordei para levar o Gabriel para a escola, logo de manhã, e eu vi uma notícia assim, meio que corrida, no jornal, e eu falei: não, eu vou até pesquisar isso, para ver se eu ouvi isso, é verdade. Estava aí. Não sei se está dando para ver muito bem, mas você conhece alguém dessa foto? Esses homens aqui estão, o que parece, orando, né? Pois é. Esse rapaz aqui, ó, é o governador do estado de São Paulo, João Dória. Sexta-feira eu ouvi a seguinte informação, de que saiu um decreto, se eu não estou enganado, 17.316, estou com a memória boa hoje, hein? Mas enfim, irmãos, olha o que falava lá no rodapé da notícia, que depois eu peguei na internet. Lei sancionada por Dória institui o dia de oração pelas autoridades da nação. A data será celebrada toda terceira segunda-feira de cada mês, de acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Estado. Que exemplo para nós, irmãos. Eu não sei a fé que esses homens que estão aqui têm, não sei. Mas o que Deus falou para nós aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, irmãos: orem pelas autoridades, por aqueles que governam o país. Irmãos, eu estou falando isso, você sabe por quê? Porque eu sou um dos culpados por isso. Porque faz pouco tempo que eu tenho esse hábito. Culpa minha. Porque cadê a minha fé nesse Deus? Que Ele pode mudar esse país. Nós temos fé, mas e a ação de orar por esses governantes? Nós estamos fazendo? Então, irmãos, olha, que lição para nós, hein? Eu não sei se o João Dória, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é cristão, não sei.
Mas que atitude nobre, hein, irmãos? Que Deus tem pedido para nós há tanto tempo: ação da nossa fé, oração. Fé sem obras é morta. Fé sem oração não vale nada. O que mais? Qual que será um terceiro aspecto, segundo aspecto aqui da nossa fé, da nossa ação para que a fé seja forte, irmãos? Obediência, irmãos. Que adianta eu ser uma pessoa que tem fé em Deus, mas eu não obedeço? Fé é obediência. Que adianta alguém falar que tem fé em Deus, mas não vem louvar Ele no domingo? Não vale nada. Olha só os versículos, o versículo 7. Claro, de Hebreus capítulo 11, desculpa, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 7. O texto que nós já lemos, tá? Aliás, antes de nós lermos esse versículo aí, falando um pouco de oração, eu não estou vendo a nossa irmã Eliana aqui, mas, irmãos, pensando um pouco na fé e na ação que é a oração, e pensando que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos, eu queria falar um pouco da nossa irmã que não está aqui. Queria que ela tivesse. Mas, irmãos, acho que a maioria aqui sabe o que a nossa irmã Eliana passou. Pois é, um dia desses eu fui visitar a nossa irmã Eliana, que estava internada lá na PUC. Cheguei lá, entrei no quarto B301, sei lá, conversei um tempão com ela com o marido, o Jurandir, ficamos uns 40 minutos, 50 minutos lá conversando, bastante coisa, oramos, tal, fui embora. Não lembro se no dia seguinte ou no outro, voltei lá, estava passando lá perto, falei, vou parar para ver a Eliana. Cheguei lá no guichê lá do recepção, falei para o segurança, eu vim visitar essa paciente que está no quarto tal. Não tem ninguém com esse nome aqui. Não tem nenhuma paciente com esse nome nesse quarto. Tudo bem, mas ela está aí. Ele foi lá, verificou, realmente está aqui, tem uma paciente, e aí ela está lá no UTI coronariana. Beleza, eu vou lá falar com ela, dá um crachá aí. Peguei o crachá, entrei no labirinto, porque você vai para cá, vira para lá, enfim, passei na frente de uma salinha que tem lá, que estava com a porta aberta, tinha bastante gente, e vi o Jurandir lá. Parei lá, ô Jurandir, tudo bem? Ele pegou no meu braço e falou assim, ô César, se vocês têm fé, essa é a hora, porque o negócio com a Eliana está mal. Eu não consegui nem falar com ela aquele dia, que o negócio estava complicado para a Eliana. Quer dizer, estava muito mais para ir para o outro mundo, vamos dizer assim, do que para ficar aqui, irmãos. Mas qual que era a certeza daquilo que nós esperávamos? É que ela melhorasse, irmãos. Todos nós estávamos orando por isso. E hoje nós vemos a nossa irmã, e ontem ela deu uma palestra no Encontro de Mulheres. Essa é a fé, a certeza daquilo que nós esperamos. É claro que ela está subordinada à vontade de Deus, Nós temos que colocar isso em primeiro lugar. A vontade de Deus é soberana. Mas qual que é a certeza daquilo que nós esperamos? Que a nossa irmã estivesse aqui, irmãos. Essa é a fé que nós temos que ter. E nós sabemos que nem tudo vai acontecer daquela forma que nós esperamos. Mas mesmo que não é do jeito que eu quero, e eu orei por aquilo, e Deus agiu naquilo lá, é a certeza daquilo que nós esperamos, porque é a vontade de Deus. Então faz sentido. Quem conheceu a nossa irmã Marina sabe disso, uma jovem, fiel a Deus. Quanto nós oramos por essa irmã, e ela está lá com o Senhor. A fé que nós esperávamos, a confiança que nós esperávamos que ela melhorasse, continua,
porque nós temos a certeza. Talvez nós queríamos que ela estivesse aqui hoje conosco, mas nós sabemos que a vontade de Deus foi feita, porque nós oramos por isso. Mas vamos lá então para Hebreus capítulo 11, versículo 7. Falando aí sobre a obediência, né? Ok, vamos lá. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essa história de Noé é interessante para mim, irmãos, eu acho demais, né? Porque imagina, né? Fala aí no versículo 7, que a fé dele, quando ele foi avisado a respeito das coisas que ainda não viam, né? Que não tinha acontecido ainda, irmãos. Imagine que Noé foi chamado por Deus: ó Noé, você tem uma função, vou te dar uma tarefa, você vai ter que construir uma arca aí. E parece que a gente não vê Noé aqui, né? Falar, não dá certo não, Senhor, tá? Nem choveu ainda. Mas eu fico imaginando quando Noé foi dar essa notícia para a família dele, chamou a mulher e os filhos, falou: olha, o negócio é o seguinte, Deus me deu uma tarefa aí, eu vou ter que construir, explicou, vou ter que construir uma arca assim, assim, assado, desse tamanho, papapá, por causa disso. Aí imagina o que a esposa de Noé fez, reuniu os filhos lá, falou: olha, seu pai está com Alzheimer, não está bem de saúde. Eu fico imaginando, irmão, quando Noé pegou a lista lá de materiais, né, de madeira, chegou lá na madeireira Gênesis para comprar as madeiras para construir a arca, né? E o balconista falou para ele, olhou aquela lista, falou: senhor Noé, o senhor não está comprando coisa demais, não? O que o senhor vai fazer? Eu vou construir uma arca. Imagine a cara do balconista. Acho que ele pensou: Noé quer dar golpe, não é possível. Então é a fé, irmãos, e a obediência junto. Foi lá e fez. Eu sei que tem coisas que a gente fica pensando, mas será? Mas se a ordem veio de Deus, qual que é a dúvida que nós temos? Ele sabe todas as coisas. Imagine Noé falando com os vizinhos dele. Vocês conhecem isso aqui? A furadeira quase que Noé usou lá, mais ou menos, para montar a arca. Brincadeira, irmão, isso aqui nem tinha na época. Acho que muita gente não conhece, tá? É um tal de arco de puia, seu Roberto conhece, deu risada. Mas enfim, irmãos, imagine os vizinhos de Noé, vendo ele construir aquele barcão, aquele navio. É pela fé, irmãos. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus chegou, falou para Abraão: sai do meio dos seus parentes aí, pega uma mochila, coloca umas coisas aí, põe um tênis legal, porque você vai ter que andar muito. Não questionou, irmãos, obedeceu, porque foi Deus que mandou. Obediência, irmãos. Fé, a certeza daquilo que nós esperamos. Que será que Abraão esperava? Mas ele tinha certeza que se Deus mandou, ele precisava fazer. Oração, obediência, que mais? Sacrifício. Versículo 4 aí de Hebreus 11. Versículo 4 do Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora estivesse morto. Por meio da fé,
ele ainda fala. Versículo 17, irmãos, e 18. Pela fé, Abraão, quando Deus supôs a prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Fé, certeza daquilo que nós esperamos e prova daquilo que nós não vemos, irmãos. Tem que ter sacrifício. Nós não vemos Abraão questionar a Deus quando Deus pediu o sacrifício para ele. E que sacrifício que foi, né, irmãos? Não foi qualquer sacrifício. Abraão podia ter chegado para Deus: Senhor, o senhor não se enganou, não? O senhor lembra que o senhor deu Isaque como promessa que eu seria uma grande nação? Agora o senhor está falando para eu sacrificar ele? Não é Ismael, não? A gente não vê isso, irmãos. Deus deu a ordem, ele obedeceu, ele foi fazer o sacrifício. Por quê? Confiança naquilo que nós ainda esperamos, certeza daquilo que nós esperamos, prova daquilo que nós não vemos. Abraão, irmãos, ele tinha certeza que Deus estava no controle. É interessante que você lembra aqui que Isaque perguntou para o pai na hora que estava indo para lá: pai, cadê o cordeiro? E qual que foi a fé mesmo de Abraão? Deus proverá. Deus proverá, irmãos. Como é que está a nossa fé hoje, irmãos? Em que nós temos colocado a nossa fé? Será que a nossa fé está que nem de Abraão, aquela fé que não questiona? Aquela fé que quando Deus fala para sacrificar, a gente sacrifica? Lembra quando Deus deu essa promessa para Abraão? Quem que estava lá ouvindo? Sara. Quando Deus falou para ele que ele teria um filho, e que desse filho viria a grande nação, o que Sara fez? Debochou, riu. Que tipo de fé nós estamos tendo? É uma fé igual a de Abraão, ou uma fé igual a de Sara, que não confia? Que sacrifício Deus pediu para Abraão, irmãos? Meu tempo já acabou, eu acho, ou não? Acho que sim, mas um último aviso aqui, um outro ponto. Há uns 3 domingos atrás, foi um domingo assim bem diferente, né? Um domingo que nós não tivemos escola dominical, que foi o domingo que nós começamos o primeiro culto lá no Ouro Verde, e que nós tivemos uma reunião aqui, falando sobre finanças, irmãos. Quem estava aqui lembra? E você lembra, no final dessa reunião, o que o Alan pediu para nós fazermos ao meio-dia de todo dia? Orarmos por aquela situação. Primeiro ponto. Qual que foi a conclusão que nós chegamos aqui, irmãos? Naquela questão? Obediência. Lembra do compromisso que nós fizemos no começo do ano com o Senhor? Obediência. E o que nós chegamos aqui à conclusão? Sacrifício, irmãos. Quem conhece esse rapazinho aí? Pois é, irmãos. Que sacrifício Deus tem pedido para nós nesse ano de 2019? Que sacrifício Deus tem pedido para mim, César? É o Gabriel, tá? Está com 16 anos já.
Deus não está pedindo esse sacrifício para mim não, irmãos. Deus está pedindo para mim sacrificar aquela pizza. Deus talvez esteja pedindo para mim sacrificar aquela ferramenta que eu quero comprar. Nem vou usar, talvez 1, 2 vezes no ano. Eu gosto. O que Deus tem pedido para nós como sacrifício, irmãos? Fé. A certeza daquilo que nós esperamos. E a prova daquilo que nós ainda não vemos, irmãos. E eu espero que eu e você possamos ter essa fé e possamos colocar essas ações em prática na nossa vida. Orar, obedecer, sacrificar. Tem outras coisas? Tem, mas são as principais. Que Deus nos abençoe, irmãos, a ter uma fé como a de Abraão. Foi considerado o pai da fé. Que Deus nos abençoe nisso, irmãos. Vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que nessa manhã o Senhor nos perdoe, Pai, porque muitas vezes a nossa fé é fraca, deficiente, pequena. Perdoa, Senhor, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode nos dar a certeza daquilo que nós esperamos, que pode nos dar prova daquilo que nós nem vemos. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, é o Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma fé verdadeira, Pai, uma fé forte, uma fé de ação, uma fé de oração, uma fé de obediência, uma fé de sacrifício, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra, que nos orienta, que nos dirige naquilo que nós precisamos fazer. Obrigado, Senhor, porque temos o Teu Espírito Santo, Pai, que fala conosco, que nos dirige. Obrigado porque temos a certeza da salvação através do Seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por tudo isso, e nos ajuda, Pai. É em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.